Hello friend, oi amigo, oi amiga, bem-vindo a essa lição da Welsh Inglês Técnico. Essa é a lição Exponenciação ou Exponentiation. E nessa lição nós vamos rever em inglês essa operação que é tão importante, tão útil quando estamos fazendo a multiplicação. Então, exponenciação. Lembre que este é o vídeo onde eu apresento a matéria em inglês, mas com explicações, dicas e pronúncias em português. Acompanhe esse vídeo, o outro vídeo, onde eu apresento essa mesma matéria, mas só em inglês. Nessa lição, nós vamos rever 3 coisas. Primeiro, o que é exponenciação? Segundo, como ler potências. E terceiro, nós vamos ver algumas regras e identidades que nos ajudam na potenciação. Vamos ver essa mesma lista em inglês. In this lesson, we will learn 3 things. First, what is exponentiation? Second, how to read exponents. And third, we will learn some useful rules and identities. Vamos começar, então, primeiro nos perguntando o que é exponenciação ou potenciação, também em português. Em inglês, what is exponentiation? What is exponentiation? Vamos ver a pronúncia de exponentiation. Você vê aí, expo, como P-O-U, po, exponentiation. No chi, eu escrevi T-C-H-I, mas tem grande mistura, né? Às vezes a pessoa fala exponenciation, às vezes chiation, com chiado. Então varia muito, mas exponentiation é exponenciação. Então, o que é? Bem, exponenciação nos dá um atalho útil quando um número é multiplicado por si mesmo. Mais uma vez, a ideia de exponenciação ou de potenciação é um atalho bem útil que nos ajuda quando estamos multiplicando um número por si mesmo. Vamos ver isso em inglês. Exponents give us a handy shortcut when a number is multiplied by itself. Então, handy shortcut, eu traduzi um atalho útil. Shortcut, atalho, algo que nos ajuda a chegar a um destino com mais rapidez. E handy é uma coisa acessível, prática, útil. Vem da palavra hand, handy, e quer dizer estar à mão, estar bem acessível. Então é isso que é potenciação, exponenciação. É um atalho útil quando estamos multiplicando um número por si mesmo, por ele mesmo. Vamos dar uma paradinha aqui nessa expressão multiplied by itself. Vamos lembrar que no inglês as coisas, substantivos como os números, não têm gênero. Então eu não posso dizer que é o número no sentido de masculino. Então, quando eu me refiro, não posso dizer que quando o número é multiplicado por ele mesmo, por si mesmo. Multiplied by itself. Eu não posso dizer multiplied by himself ou by herself. É by itself, porque não tem gênero. Então, vamos ver como expliquei esse atalho da exponenciação em inglês. So, when a number is multiplied by itself, quando o número é multiplicado por si mesmo, instead of writing that number many times, ao invés de escrever esse número muitas vezes, we simply write it once. Simplesmente escrevemos uma vez, once ou one time. And we make a little note. E fazemos uma pequena nota, pequena anotação
of how many times it is being multiplied. De quantas vezes está sendo multiplicado. So, for example, 2 times 2 times 2 times 2 times 2, 5 times. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. We simply write 2, escrevemos 2, and a little 5, e um 5 pequenininho, uma anotação de 5. The 5 tells us we are multiplying 2 times itself 5 times. O 5 nos indica que estamos multiplicando o 2 por si mesmo 5 vezes. This is the shortcut. Esse é o atalho. Esse é o atalho porque não temos que escrever 2 vezes 2 5 vezes. Imagina se fosse 1000 vezes. The number being multiplied is the base. O número que estamos multiplicando é chamado base, base. Essa notinha, the little note, is the exponent, é o expoente. Então temos a base com expoente, base, and exponent. Base é o número sendo multiplicado. The base is the number being multiplied sendo multiplicado. E a potência ou expoente é quantas vezes. The exponent is how many times. Então, quando escrevemos esse 2 with a little 5, esse 2 com 5, o 5 é escrito como sobrescrito, né? Em português, sobrescrito, em inglês, superscript. Superscript, uma palavra. Cuidado com super, não é super, é super, per. Um monte de R's aí, per. Tá? Superscript. E cabe notar que quando escrevemos algum número pequenininho embaixo é o subscript, subscrito. Subscript. Superscript, subscript. Nesse exemplo, usamos o 2 e o 5, mas em geral, in general, usamos letras. We use letters para representar a base e o expoente, a potência. We use letters to represent the base and the exponent. Here I choose to use B and N. B is the base, N is the exponent. Aqui eu escolhi usar as letras B e N como base e o expoente. Mais adiante nós vamos ver que usamos várias outras letras. Quando nós vemos essa notação B e N, em inglês nós podemos lê-lo assim, B to the N. B to the N. When we see the notation, quando vemos a notação B with the N in superscript, we read it, nós o lemos, we read it, B to the N. So, if it were 2 and 5, se fosse o 2 e o 5, if it were, o subjuntivo, né? If it were 2 and 5, we could read it, poderíamos ler 2 to the 5, 2 to the 5. Logo nós vamos ver que tem muitas maneiras de ler isso, e esse é só o mais curtinho. Nós vamos ver várias maneiras de ler em inglês as potências. Se na notação B e N, o N é positivo, então isso representa B multiplicado por si mesmo N vezes, em inglês. In the notation B to the N, if N is positive, se N é positivo, if N is positive, this means, isso quer dizer, this means B times B times B N times. B multiplied by itself N times. B multiplicado por si mesmo N vezes. However, todavia, porém, however,
If n is negative, se n é negativo, se o expoente é negativo, this means 1 over b to the n. 1 sobre, 1 dividido por b ao n. So, for example, 2 to the minus 5, 2 elevado ao menos 5, means 1 over 2 to the 5. Quer dizer 1 sobre 2 elevado à quinta. Nós já vimos que quando encontramos essa notação do b com n, em inglês podemos ler b to the n, b to the n, b ao n. Agora vamos ver várias outras formas de lermos essa mesma notação. Então nós podemos começar com uma forma meio narrativa em inglês de ler isso, que seria a seguinte: The exponent of b is n. The exponent of b is n. O expoente de b é n. The exponent of b is n. Podemos dizer também b raised to the nth power. B raised to the nth power. B elevado, raised to, elevado a enésima potência. Power, potência, faz sentido, né? Power, potência. Podemos deixar de lado o raised, elevado, já está entendido na conversa sobre exponenciação, e podemos dizer simplesmente b to the nth power. B a enésima potência. B to the nth power. Podemos deixar o power para trás, também está entendido. B to the nth. B to the nth. B a enésima. B to the nth. Podemos deixar de usar números ordinais e simplesmente dizer b to the n. B ao n. B to the n. Ou podemos, mais curtinho ainda, dizer simplesmente bn, 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 bn. Então, várias formas de falar de exponenciação e ler essa notação. Nesse próximo bloco, nós vamos ver várias identidades da exponenciação. In this next section, we will look at a number of exponential identities, identidades exponenciais ou da exponenciação. Muita gente chama isso não de identidade, mas de regra ou lei ou propriedade. Many people call these rules or laws or properties of exponents. Nós vamos chamar de identidades porque eu gosto dessa ideia das duas coisas serem iguais, serem idênticas, daí identidade. We will call them identities because I like the idea, eu gosto da ideia, I like the idea of these two things being equal, being identical, sendo idênticas. E ao começarmos essa série de identidades sobre exponenciação, vamos lembrar que o nosso foco não é tanto aprender a matemática, né? Essas propriedades da exponenciação você já viu, já estudou, já conhece em português. O intuito aqui é ver como é que se fala dessas coisas em inglês, quais são as palavras, os vocabulários e qual é o jeito americano de falar sobre isso. Então esse é o nosso foco. Então vamos ver nosso primeiro exemplo, nossa primeira propriedade aqui, bem simples, né? Com expoente zero. Em português, vemos A elevado a zero é igual a 1. A elevado a zero é igual a 1. Como vimos antes, usávamos B, agora estamos usando A, é uma variável, poderíamos escolher qualquer letra, né? We could choose any letter. Poderíamos escolher qualquer letra. A elevado a zero é igual a 1. Em inglês, A
to the zero equals 1. A to the zero equals 1. Isso representa que qualquer número elevado a zero é igual a 1. Any number, representado por A aqui, represented by A here. Any number raised to the zero equals 1. Então, como exemplo, se elevarmos 12 a zero, temos 1. 12 elevado a zero é igual a 1. Our example, 12 to the zero equals 1. 12 to the zero equals 1. Vamos ver mais uma identidade? A elevado à potência 1 é igual a A. A elevado à potência 1 é igual a A em inglês. A to the 1. A to the 1 equals A. A to the 1 equals A. Claro, poderíamos usar uma forma narrativa. A raised to the power 1. A elevado à potência 1 em inglês. Mas estamos escolhendo a forma mais curtinha. A to the 1. No nosso exemplo, então, ao invés de A, 19. 19 elevado à potência 1 é igual a 19. Em inglês, 19 to the 1 equals 19. Ou 19 raised to the power 1 equals 19. Nessa terceira identidade, vemos que 1 elevado à enésima é igual a 1. 1 ao n é igual a 1. Em inglês, 1 to the n equals 1. Viu? A enésima aqui é to the n, ao n. 1 to the n equals 1. Então, claro, isso quer dizer o quê? Que 1 elevado a qualquer potência é simplesmente 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Não faz diferença quantas vezes multiplicar 1 por 1 é sempre 1, né? Então, em inglês, this simply means 1 times itself, 1 times 1 times 1 times 1 times 1 is always 1. É sempre 1. No nosso exemplo, então, 1 elevado à potência 6, 1 à sexta potência é simplesmente 1. In our example, then, 1 to the 6 equals 1. 1 raised to the sixth power, a sexta potência to the sixth. Está vendo? Com TH estou usando o ordinal. 1 to the sixth power equals 1. Essa próxima identidade é muito útil quando precisamos do produto de dois números que estão sendo elevados à mesma potência. Então, A e B, ambos elevados a M. Então, nós vemos que a identidade é A ao M, A elevado a M, vezes B elevado a M, é igual a A vezes B elevado a M. Em inglês, this next identity is very useful, é muito útil, when we need the product of two numbers, o produto de dois números, the product of two numbers, where both are raised to the same power, onde ambos são elevados à mesma potência. Both are raised to the same power. So, A to the M times B to the M equals A times B to the M. Mais uma vez. A to the M times B to the M equals A times B to the M. Então, como exemplo, se ao invés de A e B usássemos 3 e 4, teríamos 3 to the 2 times 4 to the 2 equals 3 times 4 to the 2. Mais uma vez, 3 to the 2 times 4 to the 2 equals 3 times 4 to the 2. Essa próxima identidade é muito útil quando nós temos dois números
elevados à mesma potência e precisamos do quociente deles. No último vimos o produto, dessa vez o quociente. Em inglês, this next identity is very useful, é muito útil, when we need the quotient, quando precisamos do quociente, when we need the quotient of two numbers, where both of them, onde os dois, onde ambos, are raised to the same power, onde ambos são elevados à mesma potência. Vamos ver em português essa identidade. A elevado ao m sobre b elevado ao m é igual a sobre b elevado ao m. Em inglês, a to the m over b to the m equals a over b to the m. Mais uma vez. A to the m over b to the m equals a over b to the m. Vamos ver isso com um exemplo em inglês. 2 to the 3 over 4 to the 3 equals 2 over 4 to the 3. Mais uma vez, 2 to the 3 over 4 to the 3 equals 2 over 4 to the 3. Essa próxima identidade, já vimos antes que é simplesmente quando n é negativo. When n is negative. When the exponent is negative. Quando o expoente é negativo, né? E nos diz que a elevado ao menos m, a elevado à potência menos m, é igual a 1 sobre a elevado ao m. 1 sobre a elevado à potência de m positivo. Em inglês, a to the minus m, mais uma vez, a to the minus m equals 1 over a to the m. A to the minus m equals 1 over a to the m. Então, se nós temos, ao invés de a e m, 5 e menos 4, 5 elevado à potência menos 4 é a mesma coisa que 1 sobre 5 elevado à quarta potência. Em inglês, 5 to the minus 4 equals 1 over 5 to the 4. De uma forma mais narrativa, 5 raised to the power minus 4 equals 1 over 5 raised to the power 4. Nessa próxima identidade, nós temos o produto de dois números, onde cada número tem a mesma base, aqui há mais potências diferentes. So here we have the product of two numbers with the same base, com a mesma base, with the same base, but different exponents, mas expoentes diferentes. A identidade em português nos diz a elevado ao m vezes a elevado ao n é igual a elevado ao m mais n. Então, nós somamos os expoentes, né? Somamos a potência de cada um dos fatores. Em inglês, a to the m times a to the n equals a to the m plus n. Mais uma vez, a to the m times a to the n equals a to the m plus n. Um exemplo dessa identidade, então, com números, é 2 elevado ao 3 vezes 2 elevado à sétima é igual a 2 elevado ao 3 mais 7.
Então, em inglês, 2 to the 3 times 2 to the 7 equals 2 to the 3 plus 7. Mais uma vez, 2 to the 3 times 2 to the 7 equals 2 to the 3 plus 7. Agora nós temos uma identidade onde temos a divisão de dois números com a mesma base, mas potências diferentes. Então nós temos a identidade que em português nos diz que A elevado ao M sobre A elevado ao N é igual a A elevado ao M menos N. Em inglês, here we have the quotient, temos o quociente, here we have the quotient of two numbers with the same base, com a mesma base, with the same base, but different exponents, mas expoentes diferentes. This identity tells us, essa identidade nos diz, A to the M over A to the N equals A to the M minus N. Mais uma vez, A to the M over A to the N equals A to the M minus N. Se usarmos números, então, em inglês, podemos dizer 4 to the 5 over 4 to the 3 equals 4 to the 5 minus 3. 4 to the 5 over 4 to the 3 equals 4 to the 5 minus 3. Essa última identidade que nós vamos ver tem a potência de uma potência. The power of a power. Então usamos uma potência, aí no resultado dessa potência, elevamos isso a mais uma potência. Então, com A, M e N, nós vemos em português que A elevado ao M elevado ao N é igual a A elevado ao M vezes N. Então, nós temos o produto das potências, que nos dá o resultado equivalente. Em inglês, if we have A to the M and we want to raise that, se queremos elevar isso, we want to raise that to the nth power, a enésima potência, we can use this identity. Podemos usar essa identidade, essa regra ou propriedade. A to the M to the N equals A to the M times N. One more time. Mais uma vez. A to the M to the N equals A to the M times N. Se temos 5, queremos elevar primeiro a segunda potência e depois a quarta potência. Poderíamos dizer 5 à segunda potência elevado à quarta potência é a mesma coisa que 5 elevado à potência 2 vezes 4, ou 8. Em inglês, 5 to the 2 to the 4 equals 5 to the 2 times 4. 5 to the 2 to the 4 equals 5 to the 2 times 4. Nós terminamos a lição em inglês falando dos nomes especiais dos expoentes 2 e 3 e falamos mais ou menos isso. Of course, we use the exponents 2 and 3 so often. É claro, usamos os expoentes 2 e 3 tão frequentemente, so often, that they have special names, que eles têm nomes especiais. Então, nessa lição, toda vez que vemos o expoente 2, até aqui eu tenho simplesmente usado o nome do número 2, 2. Então, temos
5 to the 2, 5 to the 2. Mas como você já imagina, but as you already imagine, já imagina, nós frequentemente usamos as palavras ao quadrado quando o expoente é 2. We quite often, frequentemente, quite often use the word squared when the exponent is 2. Squared é ao quadrado. Então, poderíamos também ler isso como 5 squared, 5 ao quadrado. E quando o expoente é 3, podemos dizer 4 to the 3, 4 to the 3, usando o nome do número 3. Ou podemos usar as palavras cubed, cubed, ao cubo. Então poderíamos ler isso como 4 ao cubo, 4 cubed. Nós vamos falar mais sobre isso na lição O grau de uma expressão, the degree of an expression. Chegamos então ao final dessa lição sobre exponenciação, Exponentiation, e vamos rever que estudamos 3 tópicos, 3 assuntos dentro dessa lição. Primeiro, perguntamos o que é exponenciação, what is exponentiation? Segundo, nós vimos várias formas de ler em inglês uma expressão com expoentes, how to read exponents. E terceiro, nós vimos várias identidades, vários identities da exponenciação. Então, meu amigo, minha amiga, é sempre um prazer passar um tempinho junto com você para a gente aprimorar o nosso inglês usado na matemática. Até a próxima lição. Tchau!